Três pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1, Elias. Durante um dos períodos mais sombrios de Israel, Deus chamou Elias. Nessa época, Israel tinha um dos piores reis e seu nome era Acabe. Elias, um dos maiores profetas de Israel, era de Gileade, na região da Transjordânia. O livro dos Reis cobre mais detalhes de sua vida do que muitos dos próprios reis, apesar de não haver um livro dedicado a ele. Apesar de ter sido introduzido na história sem as devidas apresentações, seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo tornou famoso. Sua primeira aparição ocorre quando ele invade o palácio do rei Acabe profetizando que não haveria mais chuva em Israel até que ele pedisse a Deus que chovesse novamente. Veja o relato bíblico. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. O rei Acabe e a rainha Jezabel ficaram furiosos com tamanha audácia do profeta e decidiram matá-lo. Deus, para poupar a vida do profeta, o enviou para o leste para que ele se escondesse. E Elias ficou lá, até que a seca atingisse aquela região devido à falta de chuva. Foi nesse momento que Deus o enviou até a viúva de Sarepta, onde Elias realizou um dos milagres mais famosos da Bíblia. Quando Elias chegou na casa da viúva, ela estava colhendo gravetos. Elias pediu um pouco de água e pão. Porém, a mulher respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias, ouvindo isso, acalmou a mulher dizendo que se ela confiasse nele, e fizesse o que ele estava pedindo, Deus multiplicaria seus mantimentos e eles não mais acabariam até que ele fizesse chover novamente. A mulher acreditou na palavra do profeta, e fez assim como ele tinha falado. E Deus honrou a sua promessa. E eles tiveram comida para muitos dias. A narrativa bíblica avança, e chegamos no ápice da história de Elias, quando ele enfrenta os profetas de Baal. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou Elias se apresentar ao rei, pois faria chover novamente. Ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerá que são sustentados pela rainha Jezabel. Ao chegarem no monte, Elias confronta não só os profetas de Baal como também a nação de Israel dizendo: E até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas, se Baal é Deus, adorem Baal. E se virando para os profetas, Elias sugeriu o desafio de que ambos deveriam orar ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus. Tanto os profetas de Baal quanto o povo concordaram com o desafio. Os profetas começaram, e passaram a manhã inteira buscando a resposta de Baal. Gritavam, dançavam, se mutilavam, mas sem sucesso. Elias os provocava dizendo: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Eles continuaram as tentativas até a hora da tarde, mas não conseguiram nada. Então, chegou a vez de Elias. Ele montou um altar, cavou uma vala em volta do altar e jogou baldes e baldes de água dentro. Após tudo isso, ele chegou perto do altar e fez a seguinte oração: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Então, após enfrentar muitos outros desafios,
e já quase estando no fim de sua vida, Elias chamou Eliseu, seu sucessor, e foram até o Jordão. Elias permitiu que Eliseu pedisse qualquer coisa, antes que ele fosse tomado, e sua resposta foi: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Número 2, Enoque. Enoque, um homem da linhagem de Adão, é uma figura intrigante nas Escrituras. Sua história é breve, mas sua importância é profunda. Ele é conhecido por sua comunhão íntima com Deus em meio a uma época de decadência moral. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 5, Enoque é descrito como alguém que andou com Deus, uma expressão que denota uma relação próxima e constante com o Criador. Vivendo em um período marcado pelo afastamento da humanidade de Deus, Enoque se destaca como uma luz em meio à escuridão daquela era. Sua fé inabalável e sua comunhão íntima com Deus o tornaram um exemplo para os crentes de todas as gerações. A narrativa bíblica relata que Enoque não experimentou a morte física, pois Deus o levou. Este evento, conhecido como o arrebatamento de Enoque, o distingue como uma figura única na história bíblica. Número 3. Os cristãos no fim dos tempos. As Escrituras também falam sobre um evento futuro conhecido como o arrebatamento, quando os cristãos serão levados da terra para encontrar o Senhor nos ares. Este evento está associado ao retorno de Jesus Cristo e envolverá tanto os cristãos que já morreram quanto aqueles que ainda estão vivos. O arrebatamento é visto como um momento de triunfo sobre a morte, onde os crentes serão transformados e reunidos com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo também fala sobre o arrebatamento em suas cartas, especialmente em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, onde ele escreve: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este evento é visto como um momento de transformação para os crentes, onde aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados e reunidos com seus corpos glorificados, enquanto aqueles que ainda estão vivos serão transformados instantaneamente. Todos os crentes serão então reunidos com o Senhor para estar com Ele para sempre. Assim como Elias e Enoque foram levados por Deus, o arrebatamento é visto como um cumprimento final da promessa de Deus de nos redimir e nos reunir com Ele para toda a eternidade. Essa esperança é compartilhada por todos os que depositam sua fé em Deus e aguardam ansiosamente o dia em que serão reunidos com seu Salvador.